Bom dia. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Ok, que bom que estamos aqui novamente juntos para mais 4 encontros e nesse mês de julho, né? E esse mês nós vamos ver um pouquinho desse livro, que é Ensinamentos que Vêm do Coração. É um livro que foi feito, publicado em 98 pela Dharma Publishing nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi feita uma edição, essa edição aqui é de 2001, pela editora Dharma de São Paulo. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o livro antes da gente começar. Mas para a gente entrar aqui em sintonia com esse nosso encontro, com a nossa presença, com o nosso corpo, com a nossa mente, vamos só fazer 3 respirações mais conscientes, com mais atenção, trazendo essa nossa atenção, a nossa consciência para o nosso corpo e para a nossa mente. E também convidando uma intenção positiva para esse nosso encontro aqui hoje, nessa segunda-feira de manhã. Então, vamos inspirar. Deixa sair todas as tensões, tudo que você acumulou aí, que estiver preso no seu corpo. Pensamentos também que estão presos aí, deixa sair junto com a expiração. Mais uma vez. Sente um pouquinho o seu corpo. Se você estiver sentado na cadeira, tenta não encostar, deixa a coluna reta. Deixa a respiração agora num ritmo mais natural. Deixa eu botar... Ok. Bom, eu vou... Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim? Meio... ok. Bom, nós vamos falar aqui nesses 4 encontros um pouquinho desse livro, né? Ensinamentos que Vêm do Coração. Como eu falei um pouquinho no início, esse livro foi feito em 98 para comemorar os 30 anos que o Rinpoche tinha chegado, né, nos Estados Unidos. Então foi feito esse livro, e esse título é muito tocante, né? Que o livro fala um pouquinho de cada área, né? De estudo, dos ensinamentos que o Rinpoche levou, né? Para o Ocidente, e esse é o título, né? É muito lindo isso, Ensinamentos que Vêm do Coração, né? Bom, eu vou tentar falar um pouquinho só o que tem em cada parte, né? Porque é exatamente isso, é um pouquinho de todos os ensinamentos, né? De tudo que o Rinpoche tinha publicado até aquele momento, né? Lógico que hoje em dia, 20 e poucos anos depois, já tem até outras áreas, né? Então é isso. Primeira parte, que é um pouquinho que a gente vai ver aqui,
né, que eu vou tentar passar aqui para vocês, com um pouquinho do texto, da leitura e de algumas práticas. Essa é a primeira parte e o primeiro capítulo, harmonizando o corpo com a mente. Eu também vou falar um pouquinho do prefácio, né, da introdução do livro. Geralmente a introdução é onde é como se fosse assim, né, um resumo, né, do que tem no livro. Então, se a gente, né, os livros, especialmente os livros do Rinpoche, na introdução, é como se fosse uma compilação ali do que está. Né? Eu aprendi um pouco isso com a minha experiência, né? Eu não sei se todos aqui me conhecem, desculpa, eu não falei, meu nome é Vanessa, sou aluna, né, do Nyingma desde 96 e estou aqui tentando passar um pouquinho desses ensinamentos, dessas práticas. Eu morei 4 anos na Califórnia trabalhando na Dharma Publishing e eu fiz muitas feiras, né, feiras internacionais, eventos do Dalai Lama, várias coisas assim. No começo eu ficava quase tensa, porque as pessoas chegavam no stand assim, da Dharma Publishing, que eu estava muitas vezes sozinha, e perguntavam sobre os livros, e eu não tinha muito conhecimento assim, daquilo tudo, né? De todos aqueles livros, de tudo que estava ali. E aí eu falei com o Arnaud, que na época, Arnaud Maitland, que na época era o diretor, e ele falou, lê a introdução, né, de cada livro, que na introdução sempre o Rinpoche faz essa compilação. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas eu não tinha essa noção, e que realmente na introdução a gente tem uma visão de tudo, né? Lógico que o Rinpoche escreve geralmente em vários níveis, né? De um nível mais, vamos dizer assim, do bem-estar, do relaxamento, e depois um outro nível mais terapêutico, enfim, são vários níveis. E na introdução, geralmente tem um pouco do que está no livro mesmo, né? Então eu achei uma ótima dica para mim, assim, né? Para saber um pouco mais sobre aqueles, não, lógico, me aprofundava, mas eu sabia sobre o que era o tema ali do livro. Bom, voltando aqui, então a parte 1 é sobre a meditação, a parte 2 ele começa a dizer sobre o Dharma, né? Como que os ensinamentos do Dharma, né, são benéficos para o nosso dia de hoje, há 20 anos atrás e hoje também, claro. E na parte 3 ele começa a falar sobre a forma de trabalhar, do Caminho da Habilidade, que é esse livro que também nós temos aqui no Nyingma, aulas com a Sandra, e é um ensinamento também muito importante dentro desse conjunto, né, dos ensinamentos do Rinpoche. Na parte 4 também é um livro incrível também, que é o Conhecimento da Liberdade, que também é toda a parte da psicologia Nyingma, que Rosilene, Regina, algumas pessoas, né, alguns instrutores do Nyingma dão muito bem. Na parte 5 ele fala sobre Odian, né? Odian é o lugar que ele mora, que construiu, que tem essa mandala, e ele fez, né, vários livros, né, sobre isso, sobre essa estrutura de Odian, sobre a beleza, sobre essa importância disso tudo. E na parte 6 e 7 ele fala sobre
essa visão do tempo, espaço e conhecimento. Que aqui no nosso centro, a Eliana Calafia, que geralmente dava aulas e workshops sobre esse tema, né? Só para a gente, assim, sempre achei essa linha, essa área, né, tempo, espaço e conhecimento, um pouco, assim, quase misteriosa, né? Eu fiz várias aulas quando eu morei em Berkeley, vários cursos, e era sempre uma coisa muito interessante e também muito surpreendente, assim. E aí, só para contextualizar aqui, eu vou ler na página do livro mesmo, do Ensinamentos que Vem do Coração, eles falam um pouquinho sobre essa visão que eu achei muito, assim, pertinente, muito, como é que eu vou dizer, talvez até esclarecedora do que ele tem, o que ele ensina, o que são as práticas do tempo, espaço e conhecimento. Ele fala aqui na página 186, a visão tempo, espaço e conhecimento revela que cada um de nós, em nosso ser, vem do espaço e se manifesta no espaço. Ela, né, essa visão, mostra como cada um de nós é espaço. E revela que, da mesma forma que a nossa existência está inseparavelmente ligada ao espaço, nossa experiência está ligada ao tempo. E nossas capacidades são uma expressão do conhecimento. Então, essa interligação, né, essa conexão entre o tempo, espaço e conhecimento é que é o tema desse estudo, né, dessa área. Todos esses capítulos, todos esses artigos, todo esse texto, eles foram tirados a maioria de uma revista que chama Gesar, que é publicada desde a década de 70, era uma revista impressa, agora ela é online, que traz artigos, não só do Rinpoche, mas de outros mestres também, e vários, enfim, ensinamentos e coisas que podem nos ajudar, né, na nossa vida diária. E isso aí essa parte que eu coloquei é a contracapa, né, do livro, só para a gente entender, né, que o livro apresenta reflexões a respeito da mente, da meditação, uma nova forma de trabalhar, a liberdade humana, né, que é o conhecimento da liberdade, e esse jogo, né, que eles colocaram aí do conhecimento no tempo e no espaço. São, então, 33 textos, né? Além dos textos do Gesar, no final do livro tem a referência de onde vem a publicação original. São, às vezes, introduções de livros, né, especiais, alguns são livros, introduções de livros que o Rinpoche escreveu até para aqui, em português, para as edições em português ou alemã, enfim. Então, isso, e entrevistas com ele, né, o que é muito rico também. E isso foi extraído dos 30 anos, né? Isso foi em 98, ele chegou nos Estados Unidos em 68, e que explora os caminhos do conhecimento, que podem transformar os padrões que nos limitam e ativar nossas qualidades mais sutis. Por meio da indagação, meditação e compreensão, podemos fazer brotar a beleza e a alegria inerentes à mente e transformar a nossa roda de existência habitual em um reino iluminado pela compaixão. Então, isso é o convite, né, desse livro que a gente vai começar a ver aqui um pouquinho. Eu só coloquei aqui
Guezar, né? Essa revista. Hoje em dia ela está, vamos dizer, alocada, né, nesse site, nyingmamandala.org, Guezar Magazine. Bom, então agora vamos começar aqui o nosso primeiro parágrafo desse texto, mas antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse uma prática. Vou parar aqui. Então, vamos soltar um pouquinho os ombros. Tenta deixar os pés no chão. Se você precisar, chegue um pouquinho mais para frente aí da sua cadeira. E aí pode até fazer uma massagem aqui, sentir um pouquinho seu rosto. Se quiser bocejar, mexer um pouquinho aqui no seu couro cabeludo. Relaxa a boca. Deixa uma respiração suave. Aí agora um pouquinho aqui na nuca, deixa a cabeça solta. Abre a boca. Massageia um pouquinho aqui. Aí levanta a cabeça e massageia um pouquinho o seu pescoço. E aí pode ir parando. Essa área aí que foi estimulada. E aí agora leve a cabeça para baixo. Sinta aí esse peso da cabeça. Se você tiver algum problema aí na cervical ou nos ombros, faça um movimento bem pequeno, sem forçar. Aí você leva o queixo para cima. Para frente. Aí leva para um lado. Para o outro lado. E aí agora você vai fechar os olhos e vai começar a fazer esse movimento de rotação. A cabeça vai para baixo, queixo em direção ao peito, ao coração. Aí leva para o lado direito. Relaxa os ombros não se movem, eles ficam o tempo todo relaxados. Então aí vão surgir os pensamentos. Será que eu estou fazendo certo? Será que é mais devagar? Será que vai acabar agora? Quantas voltas a gente vai fazer? E aí você deixa esses pensamentos de lado. Traz a sua atenção com delicadeza para o movimento. Como se você pudesse se amarrar aí. Juntar a sua mente, a sua atenção, junto com esse movimento. Aí surge outro pensamento. Aí você deixa ele de lado, sem se engajar nele, sem dar muita trela. Você continua
um movimento, com uma respiração suave. Vai trocando a sua atenção pelos pensamentos, para o que está acontecendo aí no seu corpo, na sua experiência. Se tiver algum lugar mais tenso que você perceba, você pode fazer um movimento para frente e para trás, para tentar soltar o que está preso. Solta o que está preso aí. Solta os pensamentos que estão agarrados, solta as tensões no pescoço. Relaxa. E aí, quando você chegar aí embaixo, você vai trocar a direção. Você pode fazer uma respiração mais forte, expiração mais forte. E aí troca aí a direção do movimento. Ficando atento ao que está acontecendo agora, com uma atitude aberta. Com delicadeza, leva a sua atenção para esse movimento, para tudo que está acontecendo. Todo o seu corpo está participando desse movimento. Não só a cabeça, porque o que está sendo estimulado, você pode expandir para todo o seu corpo. E aí, quando sua cabeça chegar embaixo, queixo perto do peito, você vai parar. E aí vai subir a cabeça, endireitar, alinhar sua cabeça com a sua coluna. Talvez tenham sensações no seu peito, na nuca, na sua coluna, nos ombros. Você pode levar a sua respiração ali e deixar que ela se espalhe. Criando esse fluxo de sentimentos. Aí vamos voltando. E aí, já no começo do capítulo, que nós vamos focar aqui nessa leitura, primeiro parágrafo, né? A página 2, né? Eu coloquei aqui embaixo a página, né? 2, EC, Ensinamentos do Coração. Só para ficar mais fácil, quem tiver com o livro poder abrir o livro e ler se preferir. E eu também separei as frases para ficar mais fácil a leitura, mas é o mesmo parágrafo. Nos momentos em que sentimos maior vitalidade, nosso corpo e nossa mente parecem funcionar como um todo harmonioso. Nossos sentidos ganham vida,
sentimos-nos cheios de energia, porém relaxados, vibrantes e abertos à experiência. Talvez a gente perceba isso, né? Às vezes, quando a gente está iniciando um romance, ou alguns fatos marcantes na nossa vida, né? Talvez quando o nascimento de um filho, ou até um momento de férias, que a gente está mais relaxados, nós conseguimos sentir essa vitalidade, que o corpo e a mente funcionam de forma harmônica, né? E os sentidos também parecem mais equilibrados, né? A gente consegue perceber não só o visual e a mente, né? O que a mente julga, interpreta e pensa, mas abrir para o resto, né? Para as outras sensações que os sentidos nos trazem, né? A gente viu aqui, quem participou do mês passado, das aulas, dos encontros aqui do Alegria de Ser, que ele dá várias práticas para a gente dar vida aos nossos sentidos, né? Aí, continuando aqui, o mundo se revela novo e belo, como se lavado pela chuva da primavera, e sentimos-nos em casa nele, uma profusão de sentimentos difíceis de serem classificados como físicos ou mentais, reverberam por todo o corpo e mente. Então, às vezes, a gente tem experiências plenas, né? A gente pode dizer assim, que é difícil a gente explicar com palavras ou, enfim, interpretar aquilo que a gente está sentindo, né? Talvez até numa situação de urgência, né? Quando a gente está presente, né? Ali naquele momento e toma uma atitude que é a melhor atitude naquele momento, porque a gente está, né? Com toda a nossa energia, com toda a o nosso corpo e com a nossa mente participando dali. E aí, ainda na página 2, no segundo parágrafo, eu vou continuar aqui a leitura. Eu vou ler um pouquinho antes, depois eu continuo aqui. Esses momentos de interação harmoniosa entre o corpo e a mente parecem especiais e extraordinários. A parte, né, diferente, né, da nossa experiência cotidiana. Normalmente, sentimos uma cisão entre os aspectos físicos e mentais da nossa experiência. Um simples exercício, né, que nós fizemos agora do Cunier, talvez a gente consiga perceber isso, né? A nossa mente não acompanha o movimento, ela está fora, ela está geralmente em outro lugar. Ou pensando em alguma coisa que passou, ou julgando, interpretando o que está acontecendo, ou talvez focado, preocupado com alguma coisa que vai acontecer, por exemplo, hoje, mais tarde, ou, enfim, no futuro, em algum lugar no futuro. Às vezes, a mente comanda o corpo, instruindo-o como deve se comportar e reagir. Em outros momentos, o corpo parece controlar a mente, exigindo atenção para sensações de fome, coceira, dor e alguma sensação de sofrimento. Então, isso, é assim que a gente experimenta, né? Vivencia isso. Ele está explicando aqui, né? Que às vezes, muitas vezes, o corpo, a mente comanda o nosso corpo, né? A gente
às vezes percebe que o corpo está cansado, ou quer ir embora daquele lugar, ou quer ir para aquele lugar, e a gente não ouve, né? Não presta atenção. E em outros momentos, como sensações de fome, de sede também, né? E outras sensações que é como se o corpo controlassem a mente naquelas situações ali. Aí, acostumados a essa separação e a esse conflito, acabamos por aceitá-los como nosso estado normal. Né? Então, é essa forma assim que, como ele descreve, né? Mas aqui adiante também, nesses próximos parágrafos, ele vai descrever um pouco como é ainda essa experiência, como a nossa mente funciona. Mas a questão que eu acho aqui é que nós nos acostumamos com isso, né? Com essa separação. Nós nos acostumamos a essa forma separada entre o corpo e a mente de viver a nossa experiência. E a gente aceita isso como sendo o nosso espaço normal. Então, eu acho que é isso que ele está colocando aqui e explicando mais adiante aqui no capítulo, né? E também, assim, ele vai falar aqui depois e por que, né? A gente pensa assim, como, né? Que a gente, se é tão bom quando a gente está nesse lugar que tem harmonia, que o corpo e a mente estão juntos, que a gente consegue abrir os sentidos, né? Por que a gente se acostuma, né, com essa separação? Ele explica aqui que é, primeiro, um hábito, né? A gente é acostumado a sair dessa experiência direta e não usar plenamente os nossos sentidos. E além de ter esse hábito, né, esse padrão já há muitos, né, anos presentes, nós também não somos muito familiarizados com essa abertura, né, com tudo isso que os sentidos pudessem nos trazer. Então, é como se fosse, de uma certa forma, mais fácil ficar ali naquela caixa, né? Naquele lugar que a gente se coloca, que a gente está acostumado, do que abrir para uma coisa, para uma outra maneira de ser, né? Que ele fala muito no Alegria de Ser também, uma outra forma de ser, dessa forma mais aberta, né? Talvez pessoas aqui que tenham feito retiros mais longos, ou mesmo retiros mais curtos, mas que tenham a possibilidade, que tiveram a possibilidade de, depois de alguns dias, né, as cores parece que ficam mais vibrantes, a comida fica mais saborosa, as pessoas ficam mais interessantes. Então, é isso, a gente começa a entrar nesse fluxo, né? Nessa harmonia do corpo e da mente. E o que ele fala é que essa harmonia do corpo e da mente é que é o nosso estado normal, né? E a gente, ao longo da vida, a gente se afasta desse nosso estado pleno de harmonia do corpo, da mente e dos sentidos. E aí é isso, a gente se acostuma e acha que é dessa forma
e a gente aceita, né, como ele fala aqui, como nosso estado normal. E aí, isso aqui já é na página 6, ele vai, né, ele explica um pouco o que eu vou falar nos outros encontros, algumas outras características, né, de como a gente se afasta, de como a gente se acostuma, né, com essa forma desconectada, né, desequilibrada até de viver. E aí ele começa a falar um pouco em como sair disso, né? Como voltar a esse caminho. E aí eu coloquei essa frase que já está na página 6, né? No final do segundo parágrafo da página 6, que ele fala: para abrir os canais internos, né, da comunicação, estão escondidos e esquecidos, esses canais do nosso corpo, né, do nosso sentimento, das nossas sensações, desse fluxo, né, que é o Kunie, a gente tem que descobrir novas maneiras de conectar o corpo e a mente. E aí, mais adiante, aqui ele vai dizer essas maneiras de descobrir essas novas maneiras de fazer essa conexão, de fazer de harmonizar, de equilibrar, né, o que o corpo e a mente experienciam, né, vivenciam. E é isso que eu vou tentar aqui fazer com que a gente descubra e pratique um pouquinho. E aí vou convidar também vocês para a gente levantar. Então, vamos fazer uma outra prática de Kunie. Uma prática em pé. Sente os pés no chão. Vamos mexer um pouquinho aqui o quadril. A gente vai fazer um movimento com o quadril. Vamos só soltar aqui, bem exagerado. Para frente, para o lado. Relaxa a barriga, os ombros, a boca. E aí vamos fazer para o outro lado. Isso, mexe o quadril. Agora vamos parar. Sente os pés no chão, os pés estão na largura do quadril. E aí vamos subindo os braços. Sente aí os braços subindo. Se movendo no espaço. Se movendo junto com a sua atenção, com a sua consciência. Aí lá em cima você alonga um pouquinho. Ao mesmo tempo, sente os pés no chão, destrava os joelhos. E aí relaxa os ombros. Pode deixar os olhos abertos. Esse exercício 21 do Curando o Corpo e a Mente, do primeiro livro do Kunie. Relaxa os ombros. E aí vamos dobrando o tronco para um lado. Deixa sua mente, sua atenção, sua consciência junto com o movimento. Sem pensar a respeito disso, sem tentar controlar. Gentilmente. Sinta o que está acontecendo na sua experiência interna.
como se você pudesse se abrir. A partir do momento que você contata essa experiência, como se você pudesse se abrir para essa sensação, para esse sentimento. Deixa soltar tudo que está preso, alongando esse lado, suas vértebras, suas costelas. E aí traz de volta. Sente um lado do seu corpo e o outro lado. Talvez tenha uma diferença. Abra-se. Como se você estivesse abrindo para essas sensações. Com um interesse, com uma curiosidade. Como está meu lado direito? Como está meu lado esquerdo? Como está minha experiência interna? Com uma atitude aberta, sem julgar, sem pensar. Nós vamos começar a dobrar para o outro lado agora. O quadril vai um pouquinho mais, alonga bem os braços. Deixe sua atenção junto aí com o que está acontecendo na sua experiência. Se tiver alguma sensação incomodando, você pode levar a sua respiração até ali. Respira nessa sensação. Alonga o que está tensionado, relaxa o que está preso aí desse lado. Respira, sinta os pés no chão. Fique atento a esse fluxo de sentimentos em todo o seu corpo. O que quer que você esteja sentindo aí, você entra em contato e deixa que isso se espalhe por todo o seu corpo, criando esse fluxo de sentimentos. E aí volta para o centro. Sente todo o seu corpo. E aí vira as mãos. Pode fechar os olhos se você quiser. E deixa a sua atenção nos dois braços. Ao mesmo tempo. Descendo, tocando o espaço. Sua atenção está em toda a sua experiência. Todo o seu corpo está participando desse movimento e dessa experiência. E aí, devagar, a gente vai voltar para a nossa... Sente-se de forma que você não fique encostado aí na cadeira. Deixe os olhos suaves. Sinta todo o seu corpo. E sente-se bem quieto. Pode deixar os olhos assim, olhando para baixo, as mãos nas coxas. Deixa a respiração suave e equilibrada pelo nariz e pela boca, ao mesmo tempo. A língua pode tocar o palato superior.
E aí agora você vai trazer à sua mente alguma lembrança, alguma memória de algum momento muito feliz na sua vida. Talvez da sua infância, ou o nascimento de um filho, primeiro amor, ou algum passeio numa praia ou numa montanha. Pode deixar os olhos fechados e traga todos os elementos dessa lembrança, dessa memória. Como você se sente? Talvez tenha um calor no seu corpo. Talvez tenha uma sensação de alegria, de abertura. Se você se distrair, traga novamente a mesma memória ou outra memória. Outra lembrança que você tenha de um momento feliz, que você se sentiu pleno, em que seu corpo e sua mente estavam em harmonia, e você sentiu uma vitalidade, como se todos os sentidos estivessem abertos, e você estivesse muito presente no que estava acontecendo. Sinta o seu corpo, perceba qualquer sensação que você tenha, sem julgar ou interpretar. E aí essa sensação, você deixa que ela se expanda, se espalhe por todo o seu corpo. Você pode expandir essa sensação também um pouquinho para fora do seu corpo. Alguns centímetros para fora. Deixe que essa energia curar, nutrir todo o seu corpo e a sua mente. Se você não sente isso, se você não percebe, você pode imaginar que essa energia de cura, essa energia alegre, amorosa, calorosa, está nutrindo todo o seu corpo. E aí vai trazendo a sua atenção de volta para a sua respiração. Sente suas mãos, deixa a coluna reta.
Sente seu corpo. Então, continuando aqui com essa leitura, né, já na página 8, ele fala: à medida que relaxamos, os nossos sentidos começam a operar mais plenamente. Começamos a relacionar diretamente com o lado do sentimento das nossas ações, pensamentos e fala. Então, mais no final do livro, né, desse capítulo, ele começa a dizer quais são os resultados da gente praticar dessa forma, né, o que a gente pode vivenciar se a gente se abrir novamente para ter essa harmonia entre o corpo e a mente. Então, agora eu queria saber se alguém quer compartilhar. A gente fez esse exercício, o exercício número 5 do livro, né, do primeiro livro do Cunier. Se alguém quer compartilhar a experiência, se sentiu a energia, os sentimentos, as sensações no corpo, como é que foi. Isso é uma ótima prática para a gente começar a lembrar, né, desses momentos felizes, os momentos em que a gente estava em harmonia com o corpo e com a mente, porque todos nós vivenciamos isso em alguns momentos da nossa vida. Só que também, por uma força de hábito, a gente, não sei, momentos mais difíceis, né? E esse convite que ele faz logo no exercício 5 do Cunier é para a gente lembrar, para a gente trazer essa sensação de abertura, de alegria, de harmonia que esses momentos nos trazem. Como é que foi? Deixa eu botar aqui. Alguém... Vanessa, eu achei muito interessante porque, em geral, a gente lembra com a mente e esse exercício permite que você traga para o corpo e sinta no corpo inteiro aquela sensação que você teve e que dificilmente a gente recupera. Então, muito obrigada. Ótimo. Que bom. É isso mesmo. A gente... Essas memórias, né, essas lembranças, elas estão no nosso corpo de alguma forma, né? Então, quando a gente traz essa sensação dessa lembrança, né, a gente se reconecta com isso, né, com o que nós já temos ali, com esse recurso que já está ali disponível para a gente. Alguém mais quer falar? Leila? No primeiro exercício, eu estava com bastante frio. Aqui está bem frio. Mas no primeiro exercício eu já senti tanto calor que eu precisei tirar a minha blusa e ficar só de camiseta. E nesse segundo exercício, foi muito bom.
porque eu trouxe imagens assim de momentos que eu fui tão felizes, em momentos totalmente diferentes, e idades completamente diferentes, e que me trouxeram também assim, eu ainda estou me sentindo assim bem, é como se eu tivesse morna por dentro, como se eu tivesse me feito um carinho, é uma sensação de carinho, como se eu tivesse me acariciado, me abraçado, sem ideia, tivesse me dado algum afago, assim, sabe? Foi uma sensação muito boa. Eu tô com o Ai, meu corpo muito quente, muito gostosa a sensação. Foi muito boa essa aula, te agradeço muito. que bom. É quase como se a gente se derretesse, né? Assim, É uma talvez por dentro. Tem uma chave. sensação assim que dissolve alguma coisa, né? E Eu acho assim, para mim é. eu falando com você, é como se eu estivesse suando, mas eu não estou suando, é só a sensação do suor. Mas eu não Aham. estou molhada, eu estou só com a sensação. É muito bom, gostei muito. Obrigada. É. E uma forma da gente manter, né, essa sensação é a gente levar a respiração e deixar que ela se espalhe pelo corpo, né? Isso é uma forma de deixar um pouco mais essa sensação se abrir, né? Se expandir no nosso corpo e ficar ali mais um pouquinho, porque logo, né, a gente ela vai sumir. Então essa prática é uma prática que ele aqui, olha só o que ele recomenda, ó, só para a gente ver quanto tempo, ó, ele fala para a gente ficar 15 a 20 minutos nessa prática, primeiro expandindo, criando mais sentimentos. Aí ele diz o seguinte: olha o sabor que ele coloca. Se você fizer isso sempre que tiver belas ideias, imagens ou sentimentos, sua percepção sensorial se desenvolverá de modo mais apurado e substancial. Aí ele fala: pratique esse exercício várias vezes nas próximas semanas, todos os dias, se possível. Então é muito assim, é para a gente começar mesmo a cultivar, né? Essa prática, esse perceber esse sentimento que a gente, né, esquece, né? A gente não dá muita bola para ele, né? E Cláudia, quer Vanessa, falar? Ah. sim, assim, eu fiquei pensando na leitura, né, de que o Rinpoche diz que esse é o estado normal, né, essa harmonia entre corpo e mente, mas que por algum motivo a gente torna um hábito não isso, né, e sim um outro. Então, só praticando todos os dias por um período um pouco mais longo, poder, quer dizer, tornar esse o hábito, né? Fazer um change aí, fazer uma mudança de voltagem, né? Assim, para que a gente possa. E também acho muito curioso, porque se esse é o nosso estado normal, né? E aí são question minds aí, né? Questões, por que a gente acaba indo para um outro, né? Um outro hábito que muitas vezes não nos traz essa sensação que a Leila estava agora descrevendo, né? Desse afago, desse acolhimento a nós mesmos, né? A gente acaba indo buscar isso fora, externamente, a todo momento, quase que às vezes numa súplica, quando que a gente dispõe desse recurso, né? Dentro da gente, é o nosso normal, né? Já que essa é a moda agora, qual é o novo normal, né? Quem sabe que possa ser o nosso novo normal, né? Esse ponto. É assim, eu acho que essa prática, né, como a gente viu aqui com sentidos, ela não precisa de ser uma prática, vamos dizer, formal. Lógico que esse exercício talvez a gente tenha que parar para fazer, para lembrar, mas o que ele nos convida no Cuniê e em tudo, é para a gente fazer isso no nosso dia a dia. Eu estou aqui, olho, né, com um sentimento para o que está vindo.
eu falo com alguém, eu ouço alguém falar, eu sinto efetivamente o que a pessoa está falando. E assim sucessivamente, né? Eu acho que a prática, ela é uma prática de atenção, né? Para a gente ter no que a gente estiver fazendo ali, nesse momento, em como se abrir um pouquinho, como estar presente mais um pouquinho, né? No nosso dia a dia mesmo, na nossa vida, né? Como que a gente... É uma pergunta, né? Cada um talvez tenha uma forma. Como a gente pode fazer isso na nossa vida diária? Né? Como a gente pode, né, Leila, contactar esse sentimento hoje à tarde? Como que eu posso contactar, entendeu? É Eu, uma... eu há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, eu ganhei um cartãozinho dizendo assim: quando estiver descascando uma tangerina, descasque somente a tangerina. Eu nunca mais esqueci disso. E isso foi na Índia que me deram esse pedaço de papel, sabe? Eu botei dentro do livro e segui caminho. E sempre eu lia quando eu estava me sentindo, e até hoje eu estou falando aqui com vocês, e é verdade, quando a gente está fazendo uma comida, quando a gente está fazendo alguma coisa, conversando com alguém, a gente tem que dar atenção só naquilo ali, focar só aquilo ali. É difícil às vezes, mas a tangerina não saiu mais da minha cabeça. Não é que eu consiga fazer sempre, óbvio, mas às vezes que eu estou muito distante, eu volto à tangerina, sabe? Eu procuro me lembrar da tangerina. É isso, é uma coisa que a gente não sabe, né? E a gente tem que aprender. A gente pode se perguntar, eu quero aprender, né? Como que eu posso fazer isso, né? De que forma eu posso fazer? Porque a partir do momento que a gente realiza, a gente percebe que a gente não sabe que é esse hábito, que é sempre assim, etc., a gente pode, em vez de falar, eu não sei, é sempre assim, por que eu tenho esse hábito e tá, a gente pode se perguntar, né, com uma coisa de abertura, né? Eu quero aprender, como que eu posso fazer isso, né? De que forma, né? Ou descascando a tangerina, ou fazendo a prática todo dia, ou quando você ouvir, você coloca esse sentimento, ou quando você vê, enfim, cada um vai ter a sua forma, né? E o que ele nos mostra é isso, é que é um convite para a gente poder experimentar, para a gente ver como é essa possibilidade, o que resulta disso, né? É isso, então, gente. Tá acabando aqui, já acabou o nosso horário. A gente vai só finalizar cantando 3 vezes o Om Ahum para poder finalizar a nossa prática e também poder dedicar qualquer benefício positivo que tenha surgido aqui para o alívio do sofrimento de todos os seres. Om Ahum. Om Ahum.